Meus caros irmãos e irmãs em Cristo e no amor a Maria, nossa Mãe Rainha, paz e alegria no Senhor. Iniciando mais uma semana e agora sim, no mês da Bíblia, este mês tão importante para a nossa caminhada espiritual, para o bom desenvolvimento da nossa vida com Deus e por isso mesmo da nossa espiritualidade cristã católica. Sabemos nós que a Bíblia contém a palavra de Deus. Sabemos nós que a palavra de Deus é um código de conduta moral. Sabemos nós que a palavra de Deus é farol que ilumina na noite, na procela, a nossa embarcação e que não teríamos o fundamento cristão da liturgia, da catequese, da fé, sem o patrimônio da Bíblia, sem o patrimônio bíblico transmitido por séculos pela Santa Igreja, pelos santos patriarcas, pelos padres. Daí advém que nós precisamos, dentro de um contexto histórico, entendermos que esta palavra foi se construindo, foi se definindo dentro dos concílios. Leva em consideração que todo o Novo Testamento foi definido pela Igreja Católica. Nós não entendemos como os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos evangélicos, nos atacam usando o Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro literalmente católico. Me recordo que quando eu era professor na Universidade Evangélica, numa faculdade evangélica, que quando chegou esse momento do curso em que tive que mostrar que todo o Novo Testamento foi colocado como palavra de Deus pela própria Igreja Católica, no cânon, houveram estudantes, muitos deles pastores, que tiveram uma crise psicológica muito grave, porque não sabiam dessa informação. Então, usam contra nós um livro católico, digamos assim. Os 7 livros canônicos, que também foram introduzidos ao Antigo Testamento, são reconhecidos pela cultura judaica. De maneira, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser analisada e explicada a nós pelo magistério da Igreja. Nós católicos, vocês sabem, não temos a livre interpretação dos textos bíblicos, porque nos falta o conhecimento de sua origem e as condições em que chegaram até nós. No entanto, cremos que seja a palavra de Deus e fonte de inspiração para a nossa caminhada, base para a liturgia, base para a catequese, para o anúncio, para o profetismo, mas ouvindo a Igreja, em concordância com a legítima interpretação dos teólogos e estes aprovados pela Igreja, porque existem teólogos falsos profetas, existem teólogos que são hereges, não os que a Igreja aprova, conceitua. Que este mês de setembro nos dê a graça de uma maior intimidade com os textos bíblicos, não apenas devocional, porque quantas pessoas, sobretudo nós vamos naquelas lojinhas no centro, ali de meio de rua, está lá o Salmo 90, já todo preto, já está todo desgastado, aberto, e a pessoa acredita que porque está no Salmo 90 vai fazer vendas, vai ter clientes. E isso é uma grande bobagem, uma grande, digamos assim, infantilidade com o texto bíblico. Então, é preciso ver as coisas como elas são. Eu leio o Salmo 90, o Salmo 91, pedindo a Deus o que ali está como promessa. Também não rezo como mandinga, cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Tem gente que reza pensando em alguém, vai me pagar o que fez, vou rezar o Salmo 90 todo dia contra você. Não é verdade? Também quando Jesus diz no Salmo 22, na Bíblia protestante, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente acha que é tão somente coisas materiais. Não me faltará coragem, não me faltará resistência, sabedoria, prudência, dinamismo, vigor, alteridade. Não me faltará esperança. E aí a gente vai traduzindo em nossa vida as páginas da Bíblia, mas de uma maneira sadia, de uma maneira meritória, de uma maneira que dê a nós o sustentáculo para a nossa fé. Você há de convir, meu irmão, minha irmã, não é fácil ter fé nos tempos atuais. Não é fácil sustentar a fé, com tantos escândalos na igreja. Não é fácil. Mas a nossa experiência pessoal de Deus ajuda muito. Nós não temos uma experiência coletiva de Deus e nem devemos ter. A experiência coletiva de Deus vem depois da experiência pessoal, batismal.
né? A experiência pessoal de Deus é o que vai justificar a experiência coletiva do ser corpo místico, do ser igreja. E a palavra de Deus vem nos ajudar muito. Quando eu creio naqueles textos, quando eu estudo aqueles textos e o aplico à minha vida, à minha conduta, e vira uma positiva disciplina para o meu viver, e vira uma boa regra de vida para a minha vida social. Não para decorar versículos, não para procurar coisas que legitimam o mal contra os outros, né? Este sábado nós fizemos um primeiro texto na praça, nossa comunidade, em nosso bairro, e lá estava um irmão evangélico com a sua Bíblia para nos afrontar, porque era um texto mariano. Eles também usam a praça, que é de todos, direito comum de todos. Mas antes que ele começasse a nos afrontar, usando a palavra de Deus, veja a hipocrisia, né? Eu falei, tem gente que quando a gente fala em Maria, parece que o diabo entra dentro de si e transtorna. Parece que esse nome Maria transtorna o demônio. Seja lá o que o demônio for. E este homem pegou a bicicleta, colocou a Bíblia atrás e foi embora. Então, coisa muito simples. Evangelizarmos com a verdade objetiva, direta, pontual e precisa. Eu quero desejar a você um mês de setembro abençoado. Quero desejar que você tenha, com a palavra de Deus, esse zelo, cuidado e carinho, não de uma Bíblia aberta no móvel da sala, mas de uma Bíblia aberta dentro de nós, da nossa mente. Não tenha medo da palavra de Deus. Não tenha medo dos textos bíblicos. A igreja nos interpreta muito bem o que eles querem dizer. Celebremos o mês da Bíblia, com círculos bíblicos, com estudos bíblicos, com celebrações bíblicas. E, acima de tudo, com a vivência da palavra de Deus em tudo aquilo que é norma para a Igreja Católica Apostólica Romana. O cristão católico tem um amor muito grande pela Bíblia. Mas não só a Bíblia, não só a Escritura, como queria Martinho Lutero. A Bíblia é a tradição. A Bíblia é o magistério da Igreja. A Bíblia é a voz do Papa. A Bíblia e a voz do Colégio dos Cardeais. A Bíblia e a voz dos teólogos aprovados pela Igreja. Aí ela tem sentido. Fora isso, ela é um livro muito complexo. Fora isso, ela é um livro incompleto. Fora isso, é um livro de difícil entendimento para as culturas. Existem culturas que, para os missionários católicos chegarem com a palavra de Deus, é necessário um trabalho de prevenção, de escuta, de observação, um trabalho bem anterior. Também existem culturas que atualmente a palavra de Deus está banida, proibida. E isso não deve significar para nós o fim dos tempos, a volta de Jesus, como essa galera aí que está ganhando muito dinheiro com a história da volta de Jesus. Mas uma cultura fechada à palavra sempre esteve fechada à palavra. Nós não podemos temer, né, que essas coisas aconteçam. E há um certo vidente aí de Maria que diz que isso vai acontecer com o Brasil no governo do atual presidente. É claro que nós já sabemos que ele defende outro candidato, né? Não cabe aqui falar porque o nosso objetivo aqui é evangelização. Que nesse mês de setembro, você e eu saibamos viver o que a igreja nos ensina a partir da palavra. Estamos no mês da festa da exaltação da Santa Cruz. Estamos no mês do começo da novena, dia 22, da nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões e a doutorazinha do amor da igreja. Setembro, mês da primavera, muito embora não seja para nós primavera. Mês das flores, mês da alegria, mês de projetarmos luzes para o nosso futuro. Deus abençoe. Peço desculpa pelos barulhos. O meu eremitério é no centro de uma comunidade carente e, junto à condição social do povo, há uma educação que lhes caracteriza e também isso é fator de missão para a minha presença aqui. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Mariana Christus Dominus.